A introdução à consciência pura, libertação natural pela percepção nua. Contexto: este capítulo é a essência da instrução esotérica pela qual se introduz o discípulo à natureza suprema da mente. Antes de começar esta prática, que se centra na própria natureza da mente, é necessário receber a introdução de um detentor de linhagem realizado. Depois, quando em retiro solitário é recomendado que este texto seja relido, muitas vezes como um guia entre uma sessão de meditação e a seguinte. Aqui se encontra a introdução à consciência pura, libertação natural pela percepção nua, extraída de As Divindades Pacíficas e Furiosas, um profundo ensinamento sagrado chamado libertação natural por meio do reconhecimento da intenção iluminada. Renda-se homenagem às divindades que encarnam os 3 corpos búdicos e que são o esplendor natural da consciência pura. Aqui apresentarei o ensinamento conhecido como a introdução à consciência pura, libertação natural pela percepção nua, extraído de As Divindades Pacíficas e Furiosas, um profundo ensinamento sagrado chamado libertação natural por meio do reconhecimento da intenção iluminada. Deste modo, introduzirei a ti a natureza da percepção intrínseca. Por isso, contempla com atenção, ó filho feliz da natureza búdica. A importância da introdução à consciência pura. Embora a singular natureza da mente, que abarca e compreende tanto a existência cíclica quanto o nirvana, esteja naturalmente presente desde os primórdios, tu não a reconheces. Embora seu esplendor e pura consciência nunca tenha sido interrompidos, tu não encontraste ainda sua verdadeira face. Embora ela surja desimpedida em todas as facetas da existência, tu ainda não reconheceste essa natureza singular da mente. Para que essa singular natureza possa ser conhecida por ti, os conquistadores dos 3 tempos ensinaram um número incalculavelmente grande de práticas, que inclui os 84.000 aspectos dos ensinamentos sagrados. Não obstante, apesar desta diversidade, nenhum só sequer desses ensinamentos foi dado pelos conquistadores, fora da compreensão dessa natureza. E muito embora existam incontáveis volumes de escrituras sagradas, tão vasta quanto os limites do espaço, em verdade, tais ensinamentos podem ser expressos de modo sucinto, em umas poucas palavras, que são a introdução à consciência pura. Aqui está a introdução direta, face a face, a intenção iluminada dos conquistadores. Aqui está o método para ingressar na verdadeira realidade, neste exato momento, sem dependência de eventos passados ou futuros. A introdução propriamente à consciência pura. Ó filhos felizes
escutai estas palavras. A palavra mente é comum e amplamente usada, e, no entanto, existem alguns que não compreendem seu significado, outros que o entendem de modo errôneo, outros ainda que o entendem parcialmente, e outros que não compreenderam exatamente sua verdadeira realidade. E por isso surgiu um número incalculavelmente grande de afirmações acerca da natureza da mente, proclamadas pelos diversos sistemas filosóficos. Além do mais, por não compreenderem o significado da palavra mente e não reconhecerem intuitivamente sua natureza, as pessoas comuns continuam a peregrinar pelas 6 classes de renascimentos, sencientes nos 3 sistemas de mundo, e, consequentemente, experimentam o sofrimento. Isto por causa de não compreenderem a natureza intrínseca da mente. Embora os piedosos discípulos e os Budas anacoretas afirmem compreender esta natureza singular da mente como parcial ausência de identidade própria, eles não compreendem esta natureza exatamente como ela é. Além disso, por estarem agrilhados às opiniões sustentadas pelos seus sistemas filosóficos e suas escrituras, há os que não percebem diretamente o esplendor interno. Os piedosos discípulos e os Budas são obscurecidos a esse respeito por seu apego à dicotomia do sujeito e objeto. Portanto, devem-se abandonar todos os ensinamentos artificiais e todos os estados não naturais livres de atividade. E, pela virtude desta introdução à consciência pura, libertação natural pela percepção nua aqui apresentada, devem-se realizar todas as coisas no contexto dessa grande libertação natural. É assim que todos os atributos iluminados são levados à completude, na grande perfeição. Sinônimos da mente. Quanto a este fenômeno, evidente e distinto que é chamado mente, quanto à sua existência, ela não possui nenhuma existência intrínseca. Quanto à sua originação, ela é a origem das várias alegrias e tristezas da existência cíclica e do nirvana. Quanto à opinião filosófica a seu respeito, ela é o objeto de opiniões que variam de acordo com os 11 veículos. Quanto à sua designação, ela tem um número inconcebível de nomes diversos. Alguns a chamam a natureza da mente, a natureza da própria mente. Alguns eternalistas a nomeiam eu. Os piedosos discípulos a chamam de neipsidade do indivíduo. Os citamantrins a chamam mente. Alguns a chamam a perfeição da consciência discriminativa. Outros a chamam núcleo de Sugata. Alguns a nomeiam grande selo. Outros a chamam ponto seminal único. Alguns a chamam imensidão da realidade. Outros a chamam raiz de todas. E os outros a chamam de consciência espontânea comum. As 3 considerações. Segue-se agora a introdução
aos meios de experimentar essa singular natureza da mente, pela aplicação de 3 considerações. Primeiro, reconhece que os pensamentos passados não deixam vestígios, são límpidos e vazios. Segundo, reconhece que os pensamentos futuros não são gerados e são virgens. E terceiro, reconheço que o momento presente permanece naturalmente e sem esforço. Quando a consciência comum e momentânea é posta nu por um exame direto feito por ti mesmo, ela se revela como esplêndida luz de inteligência, livre de presença de um observador, manifestamente clara e nítida, completamente vazia e incriada em todos os seus aspectos, lúcida, sem nenhuma dualidade entre luminosidade e vacuidade, impermanente, pois que completamente desprovida de existência intrínseca, não é um mero nada, pois é iluminada e serena. Não é uma única entidade, pois é claramente perceptível como multiplicidade. Mas seu ser não é intrinsecamente o da multiplicidade, pois ela é indivisível e tem um só sabor. Esta percepção intrínseca, que não deriva de algo estranho a seu próprio ato, é ela mesma, a verdadeira introdução à natureza permanente de todas as coisas, pois nessa percepção intrínseca os 3 corpos búdicos são inseparáveis e estão plenamente presentes numa unidade. Sua vacuidade e total ausência de existência intrínseca é o corpo búdico de realidade. A reverberação e radiação naturais dessa vacuidade são o corpo búdico da riqueza perfeita, e seu livre surgimento em toda e qualquer forma é corpo búdico de emanação. Esses 3, plenamente presentes numa unidade, são a verdadeira essência da própria consciência pura. Consequências da introdução à consciência pura. Quando a introdução é vigorosamente aplicada segundo o método descrito anteriormente, de ingresso nessa realidade, a própria consciência imediata é esta mesma realidade, repousando nesta realidade espontânea e naturalmente luminosa. Como podemos dizer que não compreendemos a natureza da mente? Repousando nessa realidade, na qual não há nada acerca de que se possa meditar, como podemos dizer que, entrando em meditação, não somos bem-sucedidos? Repousando nesta realidade, que é a nossa própria consciência pura atual, como podemos dizer que não encontramos nossa mente? Repousando nessa realidade, que é inseparável união de consciência pura e luminosidade, como podemos dizer que não vemos a verdadeira face da mente? Repousando nessa realidade, que é ela mesma o conhecedor, como podemos dizer que, tendo buscado este conhecedor, não o tenhamos encontrado? Como podemos dizer que, tendo buscado este conhecedor, não o tenhamos encontrado? Repousando nesta realidade, na qual não há absolutamente nada a ser feito,
Como podemos dizer que não somos bem-sucedidos no que quer que façamos, dado que é suficiente deixar essa consciência pura tal como ela é, espontânea? Como podemos dizer que não é possível continuar repousando neste estado, dado que é suficiente deixá-la tal como é, sem fazer absolutamente nada? Como podemos dizer que não é possível fazer isso, dado que nessa realidade, luminosidade, consciência pura e vacuidade são inseparáveis e estão presentes de modo espontâneo? Como podemos dizer que, dedicando-se à prática, o que se obtém é nada, dado que essa realidade se origina naturalmente e se torna presente de modo espontâneo, sem causas ou condições? Como podemos dizer que aquele que se esforça por encontrá-la é incapaz de sucesso, dado que o surgimento e a libertação dos pensamentos conceituais ocorrem simultaneamente? Como podemos dizer que, tendo aplicado esse antídoto aos pensamentos conceituais, não alcançamos o efeito almejado? Repousando nessa mesma consciência imediata, como podemos dizer que não conhecemos esta realidade?